Hoje apresentamos o paralelepípedo, mais uma parte da geometria espacial, com a conhecida de vocês, professora Ana Cristina. Relembrando do paralelepípedo retângulo, que observe que nós temos altura, comprimento e largura. Já vimos o cubo, onde o comprimento é igual à altura, onde nós chamamos de aresta. Então, na verdade, consideramos isso as dimensões. Assim, as dimensões nós temos altura, comprimento e largura. Paralelepípedo retângulo. Seja um paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C. Toda vez que nós normalmente observamos um paralelepípedo, chamamos essa dimensão de A, essa de B e essa de C. Então, as arestas da base são A, B e a altura C. Se o paralelepípedo reto tem bases retangulares, ele é chamado de paralelepípedo reto retângulo, ortoedro ou paralelepípedo retângulo. Também lembrando que ele é um prisma e temos seus elementos. Sendo assim, aqui temos a região espacial, dada por uma união de dois polígonos paralelos, onde suas bases congruentes, através dos segmentos de reta. Então, como eu havia dito, essa base aqui, essa figura plana que está na base, é a base, temos a dimensão A e B, onde as arestas da base são o comprimento A e a largura B. Aqui nós temos a face lateral. A face lateral está em rosa. Os cantinhos, que é a dimensão. Aqui se trata da aresta lateral, que é a mesma coisa que meu C, ou seja, a mesma coisa que a minha altura. Observe que A e B e C são dimensões desse prisma. Paralelepípedo oblíquo. O que diferencia é que nós temos aqui a minha aresta lateral, ou seja, a minha altura, ela está com uma inclinação, ou seja, ela não está com ângulo em relação à base reto. Então, esse ângulo aqui, com certeza, é menor que 90 graus. Agora vamos falar da área lateral de um paralelepípedo retângulo. O que temos na área lateral? Se você observar a área lateral aberta, planificada, nós teremos dois retângulos aqui. Como é que se calcular de retângulo? Base vezes altura, ou seja, aqui nós temos a dimensão A e B, na verdade é A e C, me enganei, e outros dois retângulos que a gente vai fazer B vezes C. Então, 2 vezes AB mais 2 vezes BC, teremos a área lateral. Então, relembrando que toda vez que pedir para calcular apenas a área lateral,
basta fazer 2 vezes o AC mais 2 vezes BC. Quando queremos a área total, aqui nós temos uma planificação onde aborda todo o paralelepípedo. Vocês observam que na base nós temos um retângulo que é um retângulo que está em cima. Esse retângulo aqui representa o retângulo que está na base. E esse é o que está em cima. Então, o que acontece? Nós vamos ter 2 retângulos equivalentes, ou seja, congruentes à base, mais os retângulos que temos na lateral. Então, a área da base é aresta, o A vezes o B. Então, é 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC, vai me dar a área total. Isolando aqui o 2, a área total é a mesma coisa que 2 vezes AB mais AC mais BC. Ou seja, 2 vezes o A que se relaciona com B, o A com C e o BC se relacionam. Agora, volume. Toda vez que formos calcular o volume do paralelepípedo, o que é o volume? É o que comporta dentro da figura espacial, ou seja, dentro do prisma do paralelepípedo. Basta para qualquer prisma calcular a área da base vezes a altura. Então, se vocês lembrar, nós temos aqui na área da base um retângulo que a gente calcula A vezes B, vezes a minha altura, que é meu C. Então, volume basta calcular A vezes B vezes C. Então, o volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões ABC é dado por A vezes B vezes C. Como o produto das suas dimensões resulta sempre na área da face, e como qualquer face pode ser considerada a base, podemos dizer que o volume do paralelepípedo retângulo é o produto da área da base pela medida da altura, como havia dito. Agora, falando da diagonal da base do paralelepípedo. Diagonal da base. Normalmente, a gente coloca diagonal da base D minúsculo para a diagonal da base, porque nós teremos a diagonal da base, que é menor que a diagonal do paralelepípedo. Se vocês observarem, na base era um retângulo, onde ele foi partido ao meio, onde nós temos a dimensão A e B passaram a ser os catetos desse triângulo. E a diagonal da base é a minha hipotenusa. Então, toda vez que queremos calcular a hipotenusa, basta fazer hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Aplicando a fórmula aqui, diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que o inverso da potência é uma raiz quadrada, temos que raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado vai dar a diagonal da base. Então, D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, diagonal da base é a mesma coisa que raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, vamos falar da diagonal do paralelepípedo. Bom, obtendo o valor do D grandão, que é a diagonal do paralelepípedo, em função das dimensões A, e B e C do paralelepípedo, temos, eis aqui o paralelepípedo. Se vocês observar, a diagonal do paralelepípedo é essa dimensão que atravessa o paralelepípedo. Ele vai, em relação à minha base, vai formar um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Então, como é que vai ficar essa situação aqui?
Aqui tem mais visível essa situação aqui, ó. Nós temos aqui um triângulo, retângulo, onde aqui nós temos o Dzão que nós queremos calcular a medida dele. Então, aqui se aplica também o Teorema de Pitágoras. Então, vai ser a minha hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. O que muda? Muda que aqui nós temos o Dzão ao quadrado, lembrando que isso aqui é a diagonal da base. Então, diagonal da base ao quadrado igual a C ao quadrado. Só que, para calcular a diagonal da base, nós usamos as duas dimensões da base, lembram? Então, vou mostrar como é que fica. Aqui nós temos, ó, o Dzão, na verdade, é diagonal do paralelepípedo aqui. Normalmente, aqui tá Dzinho, mas a gente usa Dzão. A gente vai fazer, como eu havia dito, a diagonal da base ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que a gente usa as duas dimensões para calcular essa diagonal. Nós vamos fazer A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, inverso da potência, uma raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, retomando aqui, agora falando que normalmente a gente usa Dzão. D ao quadrado é igual a diagonal da base ao quadrado mais C ao quadrado. Ao substituir o D ao quadrado por A ao quadrado mais B ao quadrado, temos Dzão ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Sendo assim, inverso de uma potência, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, retomando. Havia dito para vocês aqui o triângulo amarelo é para demonstrar para vocês a diagonal da base do quadrado, onde nós temos aqui a minha hipotenusa, os catetos são as dimensões A e B, sendo assim, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que a gente denominou 1 aqui. O triângulo vermelho, aqui é o Dzão, tá? Que é a hipotenusa. E aqui nós temos os catetos nesse triângulo vermelho, que é o meu C ao quadrado mais a diagonal ao quadrado. Como tá aqui demonstrado, D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado, que a gente chamou de 2. Ao substituirmos 1 e o 2, temos D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Inverso uma potência, raiz quadrada das dimensões, todas elas somadas ao quadrado. Bom, ô louco, temos aqui o primo mais famoso do cubo, o paralelepípedo reto retângulo, ó. Para dar uma retomada aqui, quando a gente quer saber a base, ou seja, a área da base, aqui foi, em vez de chamar de A e B, nós mudamos as posições aqui das letrinhas para mostrar que não vai ficar sempre da mesma forma, o meu Azinho e o meu Bzinho. Eu posso usar qualquer letra do alfabeto, mudar as posições, só que eu não posso confundir. Não confunda funda com bunda, tá? Quando a gente muda as posições das dimensões, ou seja, muda o paralelepípedo, inverte ele, então os cálculos vão mudar. Então, a área lateral aqui nesse caso vai ser 2 vezes AB mais 2AC. E a área total continua sendo aquela 2AB mais 2AC mais 2BC. A única coisa que não muda, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Lembrando que a diagonal é diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema maluco. A mais B mais C ao quadrado é igual a D ao quadrado mais AT. Cuidado! Lembrando que
Trocando a posição do A, o B e o C, as áreas laterais e a base mudam. É essa a tensão que eu quero. Um exemplo de volume para vocês. Eis aqui um paralelepípedo onde as dimensões são 4, 2 e 2. Lembrando que normalmente a gente considera esse aqui o A, esse o B e o C, não é regra. Então, volume basta fazer A vezes B vezes C, ou seja, 4 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, eis o volume para esta situação. Agora, temos aqui um paralelepípedo, onde as dimensões são 8, 6 e 10. Normalmente são dados a vocês quando a gente cita o paralelepípedo 8, 6 e 10 nessa ordem, já se deduz que o primeiro que é dado é o A, o segundo é o B e o terceiro é C. Então, a dimensão A é 8, B é 6 e C é 10. Agora nós vamos calcular a área total desse paralelepípedo. Então, a fórmula é essa, né? O 2 multiplicado A vezes B, A vezes C, mais A vezes C, mais B vezes C. Ou seja, 2 vezes o A que se relaciona com B, mais o A que se relaciona com C, mais o B e o C que se relacionam. Assim, temos 2 vezes 8 vezes 6, mais 8 vezes 10, mais 6 vezes 10. Fazendo 8 vezes 6, aqui temos o 48, que a gente copia 2 vezes, abre parênteses, 48, 8 vezes 10, aqui dá 80, então mais 80, mais 6 vezes 10 dá 60. Ao somarmos aqui, 80 mais 60 dá 140, mais 48 dá 188. Então, depois a gente multiplica por 2, temos que a área total é 376 centímetros quadrados. Aqui, sempre quando for colocar a unidade da área, sempre vai ser ao quadrado. Porque ao multiplicar aqui a unidade centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Ao somar, não vai alterar isso. Então, toda vez que formos colocar a área, centímetros ao quadrado, ou conforme a unidade que eu der, ou metros ao quadrado, ou milímetros ao quadrado, assim por diante. Bom, considerando ainda o mesmo paralelepípedo, agora nós vamos calcular o volume, que basta multiplicar as dimensões. Então, temos 8 vezes 6 vezes 10. Barbada, 8 vezes 6, 48 vezes 10, 480 centímetros cúbicos, volume centímetros cúbicos. Lembrando que são 3 unidades aqui, ó, que são multiplicadas, vão ficar ao cubo. Propriedade da potência, centímetros cúbicos. 1 mais 1 mais 1, 3. Bom, aqui agora nós temos um paralelepípedo onde as dimensões do A, o A é 2 metros, o B é 1,5 metros e a altura também é 1,5 metros. Então, aqui nós vamos calcular o volume para poder mostrar para vocês que podemos usar situações que envolvem vírgula. Nem sempre vai ser um número inteiro, podemos ter valores decimais. Então, fiz questão de multiplicar o número com vírgula, porque eu acho que fica mais prático, né? Então, se fizermos aqui 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Tanto faz a ordem, você pode multiplicar 2 vezes 1,5 vezes 1,5, vai dar elas por elas. A ordem dos fatores não altera o produto. Bom, então 2 vezes 2, 2,25 vai dar 4,5 metros cúbicos, tá?
Então, lembrando que volume sempre a unidade vai ficar ao cubo. Agora, fiz questão de demonstrar aqui uma situação que envolve raiz quadrada, para mostrar para vocês que nem sempre é um número inteiro. Podemos ter valores com raiz ou valores com número com vírgula ou qualquer tipo de situações, até fracionário. Então, aqui nós vamos calcular o volume. Lembrando que volume é apenas multiplicar as dimensões. Então, aqui eu vou só multiplicar o 4 vezes 3, que dá 12. Eu não posso multiplicar um número que está fora de uma raiz com outro que tem uma raiz. Aqui na frente da raiz é como se fosse 1. Então, vai ficar aqui 12 raiz de 2, porque 12 vezes 1 dá 12. É isso. Não tenho mais o que mudar. Se fosse uma raiz com uma raiz, daí vocês poderiam multiplicar. Se aqui esse número fosse raiz, daí tu poderia multiplicar com raiz, mas não é o caso. Então, parou aí. Aqui, agora nós vamos usar o mesmo paralelepípedo e nós vamos calcular as diagonais, começando pela diagonal da base. Lembrando que diagonal da base basta pegar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a minha diagonal da base, nós temos o 8 e o 6. Basta botar dentro da raiz o 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64 e o 6 ao quadrado dá 36. Somando aqui, nós temos raiz de 100 que dá 10. 10 centímetros. Aqui dentro, quando eu faço ao quadrado, a unidade fica ao quadrado. Quando ele sai, fica centímetros. Por quê? Porque é apenas uma dimensão, ele não pode ser ao quadrado. É uma medida só, então parou aí, tá? 10 centímetros é a minha diagonal da base. Esse segmento que sai dessa ponta vai para aqui, nessa ponta aqui. Agora vamos falar da diagonal do paralelepípedo, que eu uso normalmente desão. Então, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, temos. Ó, fiz a substituição aqui, o que acrescentou em relação ao anterior foi o 10 ao quadrado. Então, aqui 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, aqui nós temos 64 mais 36 mais 100. Somando tudo isso vai dar 200, raiz quadrada de 200. Isso aqui não tem uma raiz exata. Então, o que a gente faz? A gente fatora em MMC. Fatorando aqui 200 dá por 2, dá 100, dá por 2, dá 50, dá por 2, dá 25, dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1. Isso aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo trabalhar isso aqui, a propriedade das potências, para tentar tirar algo da raiz. Lembrando que o meu índice é 2, então eu tenho que botar isso aqui de uma maneira tal que eu possa poder tirar algo de dentro da raiz. Então, aqui nós vamos tirar o 2 ao quadrado, porque esse expoente dá para dividir pelo índice aqui. 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar o 2 aqui sozinho. 2 na 1 dá 2. Esse 2 na 1 não sai da raiz, ficou lá dentro, porque não tem o expoente índice expoente 2 para cortar com o índice 2. Então, agora temos o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, esse expoente pode dividir pelo índice aqui, onde 2 corta com 2, dá 1. 5 na 1 dá 5 aqui fora da raiz. Então, 2 vezes 5 dá 10 e o 2 ficou lá dentro da raiz. Ou seja, 10 raiz de 2 centímetros é a medida da minha diagonal desse paralelepípedo, que sai dessa ponta e vai parar nessa ponta aqui. Bom, agora nós vamos lembrar de um detalhezinho que eu afirmei para vocês. Olha só, aqui eu dei a diagonal da base e aqui eu dei a minha altura, que é 15 centímetros, eu quero a diagonal do paralelepípedo.
Lembrando que esses 15 aqui é a mesma medida que tá aqui, ó. Ou seja, é meu C que tá aqui. Então, aqui tá formado um triângulo retângulo, onde os catetos são o 20, o 15. Então, ou seja, lembram? A diagonal da base é ao quadrado. Aqui, ó, mais o C ao quadrado é igual ao Dzão ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, 20 centímetros ao quadrado mais 15 centímetros ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400, 15 ao quadrado dá 225, somando dá 625 centímetros ao quadrado. Nós aqui temos uma potência, fizemos o inverso da potência, que é a raiz quadrada. Extraindo a raiz quadrada de 625, temos 25 centímetros para essa diagonal. Ou seja, essa dimensão aqui, tá? Que é a diagonal do paralelepípedo, vale 25 centímetros. Bom, aqui eu quero chamar atenção para vocês que normalmente quando a gente dá o paralelepípedo, a gente dá assim, a gente não precisa desenhar ele. Vocês já tem que deduzir. Que nessa ordem aí, normalmente quando se dá as dimensões do paralelepípedo, o primeiro é o A, o segundo é o B e o terceiro é o C. Então, dado o paralelepípedo com as dimensões 4, 2 e 3, é para calcular. Agora nós vamos ver o que é para calcular. Mas retomando, 4 centímetros é o A, 2 centímetros é o B e o 3 centímetros é o C. Então, aqui eu fiz o desenho para salientar que o A vai ser meu 4 centímetros, o meu B 2 centímetros, ó. O A é o 4 centímetros, o B é o 2 centímetros e o C é o 3 centímetros, tá? Não é necessário desenhar, você já tem que deduzir. Nós vamos calcular a área total, o volume, a diagonal da base e a diagonal do paralelepípedo. Então, bora lá. Vamos resolver essa bronca. Área total, toda vez que formos calcular a área total, lembrando que é 2 vezes o AB mais AC mais BC. 2, o A é 4, o B é 2, então 4 vezes 2, mais o A é 4 vezes meu C, que é 3, mais o meu B, que é 2, e o meu C, que é 3. Agora eu vou multiplicar aqui, copia o 2 vezes 4 vezes 2 dá 8, mais 4 vezes 3 dá 12, mais 2 vezes 3 dá 6, somando 8 mais 12 dá 20, mais 6 dá 26. 2 vezes 26, 52 centímetros quadrados para a área total desse paralelepípedo. Poderia ter feito diferente, poderia fazer as figuras planas, né? Fazer os retângulos, fazer assim, para quem tem dificuldade de entendimento, pode fazer por partes. Pode fazer as faces laterais ali, depois multiplicar por 2, depois somar delas por elas, tá? A maneira que vocês vão calcular não importa, mas aquela ali, se você substituir, vai dar direto, tá? Agora, se vocês forem fazer os retângulos separados, e não tem problema, tá? Só lembrando que nós temos sempre 2 vezes cada tipo de retângulo. Volume, basta multiplicar as dimensões, então temos 4 vezes 2 vezes 3, 4 vezes 2 dá 8 vezes 3 dá 24 centímetros cúbicos, barbado. Lembrando que a diagonal da base para calcular é D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O A é 4 centímetros ao quadrado, o B é 2 centímetros ao quadrado, ou seja, 16 mais 4 dá 20 centímetros ao quadrado. Só que nós não queremos, aqui nós precisamos extrair a raiz, né? Bom, raiz de 20 centímetros, nós não temos uma raiz exata, temos que fatorar.
já vai aparecer a fatoração, tá? Aqui, fatoramos 20, dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5. Então, 2 ao quadrado, o que sai da raiz? O expoente ali divide pelo índice, fica 2 raiz de 5, tá? Centímetros. Dzão, o que mudou é que a gente acrescenta a dimensão C aqui. Então, faz 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Ou seja, 16 mais 4 mais 9. 16 mais 4 dá 20, mais 9 dá 29. Lembrando que aqui tá Dzinho, mas é Dzão, tá? Tu tem que pegar e extrair a raiz. Mas só que não tem... o 29 é primo, não tem raiz disso. Então, 29 fica na raiz. A unidade que tá ao quadrado, ele sai da raiz, fica centímetros. Vai cortar o quadradinho, morreu aí, tá? Bom, você sabe que tudo tem matemática, né? Então, acabamos por aqui, lembrando que tudo para nós, vocês não podem ignorar, temos matemática. Beijinhos da prof. Bye. Bye, bye. Até uma próxima.